Fala, Doc, tudo bom? Hoje eu vou responder uma pergunta que é uma dúvida que paira na cabeça de muito dentista. Devo comprar uma multiplicadora? Afinal, o que é isso? Como isso vai me ajudar nas facetas em resina? Quanto que eu devo usar? Qual a diferença da ponta multiplicadora que eu tenho, que eu preciso ter? Por que não usar o motor convencional? Será que eu preciso de um motor elétrico? Então vamos lá. Todas essas dúvidas eu vou tirar hoje, tá certo? Então, para isso, eu vou te ajudar no seguinte, Doc. Eu vou te apresentar o famoso motor elétrico, a multiplicadora e alguns recursos também que vão te ajudar bastante, certo? Bem, aqui você tem, Doc, essas três pecinhas que você talvez uma conheça ou não. Vou te apresentar novamente. Aqui é uma caneta de alta rotação, tá? Convencional, caneta de alta rotação que a gente geralmente vai utilizar na nossa base aqui, né, da cadeira odontológica. Então a gente utiliza aqui e pronto, começa a utilizar. Ela é pneumática, né? Funciona pela cadeira mesmo, normalmente. Aqui uma caneta de baixa rotação convencional, ok? Caneta de baixa rotação convencional. E aqui a gente tem a famosa multiplicadora de 1 para 5. Sendo bem franco com você, o que é isso? Ó, direto ao ponto. As pontas, elas são iguais, certo? As pontas, elas são iguais. A diferença é que essa daqui, ela que é a convencional, a gente não consegue controlar muito bem a rotação dela. Então, quando a gente vai pisar ali no pedal, que a gente pisa aqui, ó, que a gente pisa no pedal, ela vai ser acionada e ela vai fazer uma rotação determinada, que é o máximo normalmente que a caneta ali vai alcançar. Você não consegue diminuir, controlar exatamente o quanto de rotação você tem. E essa é uma grande exigência para preparos melhores e alguns detalhes também em resina composta. Então observa bem, para fazer preparos, as brocas que a gente utiliza, elas são diamantadas, né? Pode ser F, FF, mas normalmente elas são acopladas numa peça como essa daqui. Então a gente vai precisar desse tipo de ponta. Então como fazer para que a gente tenha uma broca adaptada a esse tipo de ponta aqui? Só que abaixando a velocidade, reduzindo a velocidade ou aumentando quando eu quiser. Então, ó, através de uma multiplicadora. Com ela a gente consegue tanto reduzir bastante a velocidade, a rotação, quanto aumentar bastante também, tá certo? Então, essa é a peça que a gente chama de multiplicadora. O detalhe é o seguinte, para facetas em resina, realmente a gente não tem uma grande necessidade de estar utilizando peças de alta rotação, certo? Grande, existe, principalmente quando a gente vai fazer um acabamento, por exemplo, que a gente utiliza algumas pontas multilaminadas. Essas pontas, elas são acopladas, são feitas para alta rotação. Se ela é feita para alta rotação, ele tem esse terminalzinho aqui, vai ter que ser adaptado aqui. Então, por isso que a gente vai precisar. Então, para fazer aquela textura, aqueles acabamentos ali, a gente vai precisar de uma ponta multiplicadora como essa. Para acoplar, ok? Para acoplar as brocas multilaminadas, principalmente, que a gente vai estar utilizando. Há quem use também brocas diamantadas. Não é muito recomendado, mas se você tiver com uma rotação ali mínima, por exemplo, de 1000 rotações, 2000 rotações por minuto, você precisa de pouca rotação, aí você pode estar utilizando até uma F, uma FF, a depender da sua necessidade naqueles momentos para fazer textura. Ok, Glauco, entendi até agora. Porém, eu preciso fazer polimentos e usando as taças de polimento. Essas taças, elas são para caneta de baixa rotação. Como é que eu faço para usar? Nesse caso, você vai poder utilizar aqui, ó, o seu próprio contraângulo,
certo? Seu próprio contraângulo. Porém, aquele micromotor tradicional, esse micromotor tradicional, com ele você não consegue controlar também a rotação. Você não sabe exatamente se a rotação está a 8.000 RPM, se está a 9.000, 10.000. Você não tem esse controle que o fabricante manda ter. Então, se você não tem, fica difícil controlar também. Por isso, o seu polimento não fica legal, o polimento não é duradouro, não é longevo, e aí traz tantos outros problemas. Então, qual a solução que foi criada? Tem duas soluções. A primeira solução, veja, para que você tenha o controle completo, você vai precisar, como eu disse, para ter o controle, porque isso aqui não faz controle de nada, isso aqui é uma ponta simplesmente. Isso aqui também não faz controle de nada, é só uma ponta. O que faz é um motor elétrico, certo? O motor elétrico, nesse caso aqui é o NSK, o motor elétrico, ele é quem vai dar para você um controle exato de quanto você quer. Vou te mostrar aqui. Olha só esse motor. Quando eu estiver acoplando, tem a configuração dele, né? Diferente, particular. Mas ó, se eu estiver utilizando uma caneta de baixa rotação, para essa daqui, eu posso controlar aqui a rotação que eu quero exatamente, que é 13.000, 15.000, 20.000. Ó, vai até 40.000 rotações. Ah, não, eu quero mais baixo, que geralmente é o que a gente usa para acabamento. A gente pode usar 5, 6, 7, 8, 10.000 rotações. Então, eu tenho o controle na minha mão, certo? Só um toque ali, eu consigo já controlar. Então, essa é a grande vantagem de você ter um motor elétrico. Ok? Ele não é pneumático, ou seja, independe, né, na verdade, ali da pressão que você está colocando no pé. Então, simplesmente, a gente vai colocar aqui, vai acionar e ele vai rodar naquela velocidade que você quer. Outras situações também, por exemplo, quando você quer fazer preparos, preparo cavitário, preparo para facetas em resina, também é necessário a gente estar utilizando uma peça como uma multiplicadora, com motor elétrico. Por quê? Você pode abaixar ali a rotação e causar menos dano à polpa, por exemplo, se você tiver numa cavidade profunda. Você vai conseguir remover a amálgama muito mais facilmente, por exemplo. Você já teve aquela situação em que você estava utilizando ali, às vezes, para ou extração, uma extração, ou qualquer outra situação que você precise de um torque, ou seja, uma força maior, e a sua rotação ela para no meio do caminho? Ela trava, ela para? Pois é, provavelmente você está com uma caneta convencional. No motor elétrico isso dificilmente vai acontecer, ou melhor, não acontece, ok? Então a gente tem essa segurança. E um outro detalhe também é que vibra muito menos, o controle da sua mão nos preparos, ele é assustadoramente maior. Você tem um controle muito maior. Então, para fazer preparo e para fazer polimentos e acabamento. O barulho ele é muito menor também e essas são algumas das vantagens. Um detalhe, na peça de alta rotação, né, dessa daqui, ó, tá? Na multiplicadora de alta rotação, a gente tem uma refrigeração nela. Isso é bem legal, porque vai te ajudar a ter preparos, ainda que com velocidade menor ou maior com a refrigeração. Já se você utilizar um contraângulo, você não vai ter a refrigeração, vai ter que fazer uma refrigeração acessória. Pode ser com seringa tríplice ou uma seringa convencional, né, que o seu auxiliar vai estar segurando também, é uma possibilidade. Pronto, essas são as vantagens do nosso motor elétrico. Agora, Glauco, tem outra possibilidade, cara. Porque o investimento do motor elétrico ele é realmente alto. Vai aí na casa dos 10, 12 mil reais. Então, Glauco, mas e se eu utilizar a minha broca de alta rotação? Olha só a pergunta. Se eu utilizar a minha broca de alta rotação com um adaptador de alta para baixo, não vai funcionar do mesmo jeito? Não. Algumas brocas multilaminadas elas não vão encaixar bem no seu adaptador. E outro detalhe importante é que essa broca multilaminada ela vai ter uma trepidação muito maior. Ela não vai estar na rotação
real dela, ela pode girar no longo eixo, assim, fora do eixo, na verdade, principal. Então tem vários problemas que isso pode estar causando. Você perde toda a precisão que porventura você queria ter, ok? Então esse aqui seria o kit completo. Agora eu vou te mostrar uma solução mais barata que você consegue ter vários recursos. Vamos lá. Aqui, Doc, eu vou te apresentar o motor de bancada, certo? O motor de bancada é uma possibilidade, vai te ajudar como? Veja só, ele pode ser controlado somente na mão, tá? Então, deixa eu ligar ele aqui, só para você ver um detalhe, ó. Você consegue movimentar, né, para a direita ou para a esquerda a rotação, você consegue movimentar ele só na mão, você tem um controle de rotação de 1000 a 30.000, porém, esses 30.000 nessa máquina aqui, tá? Doubletech. Porém, isso daqui não é tão preciso, não é assim, não é digital, é analógico, mas você consegue ter ali uma noção, sim, da rotação que está sendo executada muito bem. Um outro ponto importante, ele tem essa base, e essa base a gente vai conseguir utilizar para fazer nossos acabamentos, nossos polimentos, ó, com a nossa caneta convencional de baixa rotação, ok? Tranquilamente, sem problema. E para as de alta rotação, Glauco, eu consigo adaptar a minha cavo convencional, né, minha caneta de alta rotação convencional aqui? Não consegue. Se você quiser utilizar as brocas de alta rotação, você vai ter que utilizar o quê? Um multiplicador. Então você poderia, seria um kit infinitamente mais barato, girando em torno aí de até 3.000, comprar a multiplicadora, um motor de bancada e com certeza a caneta de baixo você já deve ter. Então você vai conseguir aí fazer polimento. A precisão aqui dela que pode não ser tão exata, mas você consegue ali ter uma dimensão onde está mais ou menos os 10, né? As 20 rotações e os 30, ok? Então tranquilamente você consegue estar trabalhando aí. Isso aqui custa em torno de R$700, a multiplicadora 2.500 aproximadamente. Então 3.000 e pouco você consegue ter resultados tão bons quanto. Bom, espero ter te ajudado com esse vídeo a te elucidar muita coisa, né, que não é normalmente comentada aí na internet, mas é importante que você saiba. Então se fosse você, para resumir, o que é que eu compraria? Se eu estivesse começando, eu compraria o motor de bancada com uma multiplicadora, ok? Aí eu teria um bom domínio aí. Sobrou uma grana, aí sim eu investiria no motor elétrico, tá certo? Então, Doc, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, tamo junto. E se você ainda não assinou esse canal, mas gostou desse vídeo, em 2021 eu vou transformar esse canal. Você não tem noção, cara. Vai ser muito conteúdo aqui, vai ser muito conteúdo. Então já assina desde já, para que você seja sempre notificado das nossas aulas e dicas e tudo mais. Beleza? Tamo junto, Doc. Um abraço.